César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Quero ser muito rápido, nós temos ainda algumas coisas para fazer. E ainda temos a ministração da ceia do Senhor. E quero convidar você a abrir teu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12. Pastor, tem isso na Bíblia? Eu te garanto que tem, irmão. Aonde está, pastor? Entre Gênesis e Apocalipse. Está aí. Tenha fé. Diz assim a palavra de Deus. Se você, caso não achou, se você não trouxe Bíblia, você pode estar acompanhando pelo telão. Diz assim: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da tua obra. Tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que ademoestais os desordeiros e consolais os de poucos ânimos, sustentai os fracos e sejais pacientes com todos. Eu vou ler de novo porque essa parte aqui pega a gente demais. E sejais pacientes. Está na Bíblia, irmão, tem que ser. Vedes que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias. Examinai tudo, retém o que é bom. Abstém-se vós de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Preste atenção nessa palavra, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Curva a tua cabeça, se você puder, feche os seus olhos e fale para o Espírito Santo nessa noite, falar com você, trazer uma revelação no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento a Deus. Sabemos que são poucos minutos para a ministração dessa palavra, mas não é muito pelo falar, mas é muito pelo teu agir, através do teu Espírito em cada coração. Pai, nos ensina a sermos igreja que aguarda o grande dia, o dia esperado, a qual nós ansiamos, que é a tua volta. Pai, em nome de Jesus, ministra nos nossos corações nessa noite e faz nós entendermos que perto está esse dia e que nós precisamos estarmos preparados para este grande momento, para essa grande volta, que é o triunfo, que é a cereja do bolo da igreja de Cristo. É o momento, ó Deus, que nós deixaremos este corpo corruptível, ó Deus, e se transformaremos, ó Deus, Pai, num corpo de glória, num tempo de glória. E eu tenho certeza, ó Deus, que não haverá mais dor, tristeza, pranto, não haverá mais lágrimas, haverá apenas alegria de saber que nós vencemos. E como o Senhor disse através de João, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa. Deus, ensina-nos a sermos igreja que espera pela volta do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu preciso ser muito rápido, mas eu não posso deixar de falar fielmente aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Há muitos dias nós temos falado sobre essa verdadeira alegria, a verdadeira essência da igreja, que é esperar a volta de Cristo. Existe essa promessa a qual nós cremos e a qual nós temos a convicção de que ela vai acontecer. Jesus está voltando.
há uma promessa, Ele disse, e Ele literalmente vai cumprir, porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, mas Ele é um Deus que cumpre, que vela pelas suas palavras. Mas o interessante é que nós já sabemos, Jesus está voltando. Agora, o interessante é como nós nos comportamos como igreja para essa volta. O maior desafio meu, o maior desafio seu, não é literalmente entender isso, Márcio, porque isso já é uma verdade no nosso coração. Mas a verdade, o desafio que nós temos como igreja, é como nós vamos nos preparar para esse grande dia. É como nós estamos nos comportando para esse grande dia. Nós acabamos de ler a carta a Tessalônica, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalônicos justamente no momento de dúvida, e esse capítulo 5 é justamente o momento em que esse povo perguntava sobre a volta de Jesus, e Paulo vai dizer no versículo 3, quando ele vem, ele diz, quando houver paz, e esperança e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto naquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo primeiro ele revela dizendo, olha, não há como dizer o dia exato, mas o interessante da igreja não é entender o dia, o cronos, é entender os sinais que Jesus tem nos dado. E os sinais são eminentes, os sinais são verdadeiros. Nós estamos olhando, nós estamos vendo, os nossos olhos estão contemplando a todo dia os sinais. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Não sabemos se é daqui uma semana, daqui um ano, se é daqui 5 anos, 10 anos, mas nós sabemos que Ele virá. E essa vinda de Jesus para nós será como paz, será como alegria. Mas para aqueles que não estão no Senhor, será como um grande dia de destruição, de dores, mas a qual Paulo nos assegura dizendo, olha, vocês estarão seguros de tudo isso, porque vocês já não estarão mais aqui, vocês subirão com aquele que é eterno, e viverão a eternidade daquele que morreu na cruz, e o propósito maior foi cumprido sobre todas as coisas. Ah, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Outrora, se nós tivéssemos há muito mais tempo, termos dedicado sobre a palavra de Deus, eu tenho a certeza que nós, como igreja, estaríamos fazendo muito mais a diferença do que nós estamos fazendo. Quem dera se nós estivéssemos muito mais voltado e focado nesses dias sobre a verdadeira volta de Jesus. Eu não estou dizendo de uma religião, eu estou dizendo de um propósito, de uma verdade que vai acontecer, queira você sim ou queira você não. Jesus está voltando. Só que infelizmente a igreja de hoje, e eu não estou denominando isso como instituição religiosa, mas eu estou dizendo como pessoa física, eu e você, muitas vezes nós deixamos para lá esse assunto. Parece que nós já ouvimos há muito tempo, e parece que alguns de nós isso já se tornou uma história. Aquilo que nós já ouvimos há 10, 15, 20 anos atrás, sempre ouvimos dentro da igreja, Jesus está voltando. E com o passar do tempo é muito perigoso, eu e você caímos numa rotina, entrarmos numa zona de conforto e esquecemos, perdemos o foco daquilo que Jesus está dizendo sobre a tua volta. Nós estamos acostumados, olhe para cá e guarde isso no teu coração, e isso é perigoso. Nós estamos acostumados com as coisas que são materiais. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós corremos demais atrás das coisas, e as coisas vão ficar, as coisas vão passar. Diz um grande homem, um grande sábio, o rei Alexandre, ele diz, olha, no dia da minha morte, eu vou pedir para que 3 coisas vocês façam em memória de mim. Primeira delas, eu quero que vocês tragam aqui todos os grandes médicos da cidade. Eu quero que vocês coloquem no caminho do meu velório, no caminho da minha sepultura, eu quero que vocês coloquem todos os ouros, pratas, tudo aquilo que eu conquistei. E por último, eu quero que as minhas mãos estejam para fora do meu caixão quando estiver indo sendo sepultado. E alguém faz uma pergunta para ele dizendo, mas rei, por que tudo isso? Ele disse, eu quero que todos os médicos estejam aqui para que eles possam entender que por mais que eles estudarem, que a medicina é importante para nós, nada é suficiente quando o grande dia do Senhor acontece. Nada pode resistir àquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus literalmente, porque esse corpo, ele é mortal, ele vai acabar. O salmista diz isso, e ele diz, olha, eu quero que todos os médicos contemplem, porque nada puderam fazer. As riquezas que estão no chão, ele estava dizendo, olha, por todas elas, tudo que eu conquistei, simplesmente vão ficar aonde elas estão.
de mãos vazias, foi da forma que eu vim para o mundo. De mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu vou voltar. O problema de hoje é que nós estamos vivendo focado em coisas. Nós nos matamos, nos desgastamos por coisas. Nós nos esforçamos demais para conquistar. Abre-se um parênteses, não é errado isso, desde que você não perca o foco da essência do verdadeiro evangelho, aonde Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, ele diz: olha, parem de se atentar às coisas que são terrenas, parem de se atentar àquilo que é material. Jesus vai dizer: isso é corruptível, isso, se você ajuntar tesouros aqui na terra, isso a traça corrói, a ferrugem destrói. Mas ele diz: acumulem tesouro nos céus. Paulo também diz: olha, tire os olhos das coisas que são da terra e coloque os seus olhos nos céus. A igreja precisa voltar a desejar essa volta. A igreja precisa estar ansiando, não como um dia de tristeza. E o que me entristece no coração de nós sabemos esse grande dia, é porque nós estamos muito mais apegados às coisas materiais do que aquilo que é espiritual. Ah, quem dera se nós entendêssemos, olha aqui, preste atenção, se nós entendêssemos como será de glória quando Jesus voltar a resgatar a sua igreja, a sua noiva, como será de alegria. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, haverá momento de júbilo eternamente. Nós estaremos desfrutando da presença, da graça do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E Paulo orientando a esse povo. Paulo teve pouco tempo nessa cidade chamada Tessalônica. Paulo ministrou sobre eles, mas Paulo precisou ir embora porque ele estava sendo perseguido. Alguns homens queriam matar Paulo. E aqui nesse capítulo de número 5 do primeiro livro de Tessalonicense, talvez é um momento de dúvida, porque aqueles que tinham partido no Senhor, aqueles que já tinham ido embora, aqueles que ficaram tinham uma dúvida do que ia acontecer. E Paulo começa a descrever tudo isso. Mas Paulo aqui vai nos ensinar a sermos como igreja, como esperar a volta de Jesus. Ele diz no versículo de número 3: e tenhais grande estima em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Preste atenção. Ele diz: tende grande estima e amor por causa da sua obra. Eu aprendi algo, guarde isso no teu coração. A obra de Deus não está em conjunto, ou melhor, ela se faz em conjunto com a estrutura, com aquilo que envolve. Mas a verdadeira obra do Senhor somos nós. E eu aprendi algo muito interessante. Nós devemos amar aquilo que Deus ama. Por mais que essa estrutura seja maravilhosa, nós somos apaixonados por ela. E daqui a alguns dias nós temos uma surpresa para contar para vocês. Mas por mais que tudo isso seja maravilhoso, seja bacana, seja gostoso nós estarmos aqui, a verdadeira obra de Deus não consiste nessas 4 paredes que nós vemos. A obra de Deus se consiste no amor que nós temos um pelo outro, no cuidado que nós temos um pelo outro, no amor que nós entregamos um pelo outro. E o verdadeiro amor de Cristo não nos ensina a querer nada em troca. O verdadeiro amor de Cristo nos ensina a nos doar, independente se nós teremos alguma coisa em troca. Essa é a verdadeira obra. E olha o que ele diz: rogamos, irmãos, que ademoesteis aqueles que são desordeiros. Paulo está dizendo: seja firme naqueles que erram. Vocês precisam, como filhos do Senhor, corrigir no amor aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Olha para cá, queridos, é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, lançar a semente e cuidar daqueles que estão distantes da presença de Deus. Porque se Jesus voltar, eles vão perder a salvação. Nós temos a responsabilidade de ademoestar, de cuidar, de orientar aqueles que estão longe da presença de Deus. O problema é que quando nós também precisamos na nossa caminhada ser corrigidos, porque nós também podemos pisar fora do caminho e nós necessitamos de orientação, o que nós não podemos deixar é que o orgulho tome conta do nosso coração. Porque eu já ouvi por inúmeras vezes, às vezes a gente levando uma palavra de correção no amor em Cristo, as pessoas muitas vezes não aceitam. As pessoas muitas vezes olham e falam assim: mas quem é você?
Eu já ouvi isso muitas vezes, Alex, até pelo preconceito da minha idade. Hoje já é um pouco mais experiente, mas há 10, 11 anos atrás, um menino pregando o evangelho e ter que corrigir talvez uma pessoa que tinha idade para ser meu pai. Quantas vezes eu ouvi isso dizendo: mas quem é você para falar isso para mim? Enquanto a igreja não tiver a maturidade de reconhecer que nós podemos ser corrigidos no Espírito pelo Senhor, porque se isso ainda está acontecendo, existe um cuidado de Deus para a nossa vida. Olhe para cá. Existe um amor de Cristo pelas nossas vidas, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus ama, e Deus corrige aquele a qual Ele. Enquanto Deus está nos corrigindo, queridos, existe o amor de Cristo. Difícil vai ser quando Deus deixar, como disse o apóstolo Paulo, dizendo: olha, eu estou enviando esse como ovelha para ser devorada pelos lobos, liderando ele para as mãos de Satanás. Paulo estava dizendo: olha, não tem mais o que eu fazer, eu estou deixando ele ir. Porque o evangelho não é a força. Você não está aqui porque alguém colocou uma arma na tua cabeça. Você não está prestando um culto na tua casa porque você é obrigado. Se você estiver fazendo isso por obrigação, se você está aqui para cumprir um propósito de voto, de religiosidade, alguma coisa de errado em você está. Eu tenho que estar aqui por amor. Eu tenho que estar sentado nessa cadeira, eu tenho que estar ouvindo essa mensagem dentro da minha casa por amor, por gratidão a Deus por tudo que Jesus fez, ansiando a volta de Jesus e me preparando. A cada ceia eu estou mais próximo. Jesus disse: até que Ele venha. Olha o que Ele continua dizendo: sustentai os fracos e sejais pacientes com todos. Olha para o irmão que está do lado, dá um sorriso para ele e fala assim: tenha paciência comigo. Não, capricha, vai que nem o Chaves, fala assim: tenha paciência comigo, vai. Fale para ele assim: eu vou melhorar, eu estou melhorando, estou no processo. Fala para ele: eu estou no processo. Se Paulo está dizendo tenha paciência, porque o chicote estava estralando, irmãos. Não é agora, é o pessoal que veio de manhã às 10h30, os dois cultos. Mas tem umas pessoas, irmãos, que ela testa a nossa paciência. É? Quem tem bastante paciência aqui, levanta a mão. Pô, me ensina. Estou precisando. É fruto do Espírito, eu tenho orado muito para ele. Paulo está dizendo: olha, sejam pacientes com todos. Porque na nossa caminhada não vai ter simplesmente aqueles que empurram a gente, que colocam a gente para frente. Na nossa caminhada a gente vai ter que puxar alguns. A gente vai ter que ajudar alguns. E alguns insistentemente nós vamos ter que puxar a orelha, pegar no colo, ajudar por um certo tempo, até o processo, cuidar de Deus acontecer. Só que quando a gente faz isso, nós também lembramos que Jesus fez isso por nós. É por isso que o evangelho encantador é apaixonante. Olha o que ele diz: não pague o mal com mal. Vamos lá, vamos abrir o confessionário aqui, né? Mexeu comigo. Tu não me conhece. Pisa no meu calo para você ver. Não. Sabe qual é a cena maior do que eu consigo imaginar desse contexto? Não pague o mal com o mal. Você consegue imaginar as 3 cruzes? A de um lado direito de um ladrão, do lado esquerdo do outro ladrão, bem no meio. Lá no alto do monte da Gólgota, monte da caveira, tinha um homem. E você sabe quem é. Só que aquela cruz não era dele, aquela cruz era de outra pessoa. E quando ele está lá, a qual ele levou essa cruz, passando por muito sofrimento, mas a Bíblia vai dizer que como uma ovelha muda, ele estava calado, ele segurou a pressão, ele segurou o rojão, ele foi até o final. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam zombando do Senhor, olhando para ele dizendo: olha, desce daí, e jogando a sorte sobre as suas vestes, sabe o que Jesus disse? E isso é a maior prova de não pagar mal com mal. Jesus olha para aqueles que estão lá embaixo e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Preste atenção em algo, querido, diante do Espírito Santo. Fazer o bem para quem nos faz bem é fácil. Amar quem a gente ama é fácil. Carregar quem nós gostamos, quem nós amamos é fácil.
Mas o Evangelho não te coloca limite nisso. O Evangelho nos ensina a ir além, a perdoar aquele que nos ofenderam, a estender a outra face para quem bateu de um lado, estender a outra face. Isso é o poder do Evangelho. Isso não é ser trouxa, isso é viver o Evangelho na sua essência. E a igreja precisa voltar a viver. Regozijai-vos sempre. Ele não está dizendo aqui, se alegrem só quando vocês receberem uma benção. Não se alegrem somente quando vocês tiverem uma boa notícia. Não, ele diz, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. E em tudo, diga comigo, em tudo. E em tudo, diga, dai graça. Tem dia que a gente não quer agradecer. Porque tem dia que dói. Tem dia que a lágrima escorre. Tem dia que as lembranças trazem tudo o que aconteceu. Tem dia que parece que o diabo pega um saco de sujeira, de lixo, de entulho e derruba na nossa frente e diz, olha o que aconteceu com você. Olha o que fizeram com você. Esse dia, humanamente falando, olha para cá, humanamente falando, nós não queremos agradecer, porque somos seres humanos. A nossa vontade, o nosso sentimento é reclamar, é murmurar, é questionar, é achar um culpado para a situação. Mas Paulo diz, para a espera de Cristo, como a igreja que anseia esperar Cristo, regozije-se sempre, orai sem cessar. E em tudo, nos dias bons eu dou graça ao Senhor, nos dias maus eu dou graça ao Senhor. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Paulo diz, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Obstende vós a toda aparência do mal. Olha que Paulo está dizendo aqui, se algo que você faz, se para você não é pecado, mas escandaliza o irmão, não faça. Paulo está dizendo, se isso para você não tem nada a ver, mas se isso for para pedra, para escândalo de algum irmão, não faça. Fuja da aparência do mal. E ele diz mais, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, guarda isso, em espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, fale irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para cá e eu encerro. Sabe como Jesus quer nos encontrar? Irrepreensíveis, em espírito, conexão com Deus, ligados ao meu espírito, em alma, aonde está todos os nossos sentimentos, aonde se encontra todas as nossas emoções, tem que estar irrepreensível. É por isso que hoje nós não podemos viver por uma aparência, porque muito mais do que a tua aparência, Deus conhece o teu coração. Não foi isso que Deus disse para Jessé? Ou melhor, para Samuel, na casa de Jessé, quando ele olhou para os filhos de Jessé, dizendo, olha, esse é de boa aparência, parece rei. Deus disse, não se atente à aparência, mas eu conheço o coração. É por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. É por isso que nós precisamos guardar as nossas emoções. Irmãos, olha para cá, eu estou encerrando. Nunca se houve um tempo em que Satanás tem investido para destruir as emoções das pessoas. Pessoas machucadas, pessoas traumatizadas, pessoas que carregam traumas, pessoas que carregam palavras da sua alma, pessoas que carregam feridas da sua alma. E é isso, irmãos, olha que a Bíblia diz, na alma vocês precisam estar irrepreensíveis. E para isso é preciso nós nos libertarmos desses sentimentos e permitirmos que Cristo toque naquilo que for necessário tocar na nossa vida. Sejam irrepreensíveis na alma, no corpo, no espírito e no corpo. Irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Essa palavra irrepreensível me faz eu refletir uma coisa aqui nessa noite. O que não está conforme Jesus deseja que esteja, eu preciso melhorar. Se eu passar agora um raio-x, uma análise da minha vida, e a gente sempre fala isso nos cultos de Santa Ceia, porque essa é uma análise.
Se nós agora olharmos para o espelho e conseguirmos enxergarmos dentro de nós, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas decisões, sobre as nossas emoções, se nós agora trouxéssemos da realidade, pelo crivo do Espírito Santo, o que precisa ser mexido, tocado, transformado na tua vida hoje. A ceia não te condena. A ceia é um momento de relacionamento com Deus. E eu quero convidar você nessa noite, fechar os seus olhos, e você vai falar com Deus. Já quero pedir para que todo o diaconato se prepare, nós vamos estar ministrando. Mas esse é o momento de você olhar para dentro de você agora. Esse é o momento de você olhar para essa área da sua vida que você tem e precisa permitir Deus tocar, permitir Deus mexer. Lembre-se que Deus não vai invadir. O apóstolo João, na sua carta ao Apocalipse, a carta do Apocalipse, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. E ele vai dizer algo: se você abrir. Jesus está te chamando hoje para uma mudança radical em algo da tua vida. Jesus está te chamando hoje para algo radical dentro da tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Deus está te chamando hoje para uma mudança radical. Não dá mais para nós andarmos em cima do muro. Não dá mais para ficarmos pendidos a um lado ou ao outro, com o pé em duas canoas. Não, nós precisamos decidir. O convite da ceia hoje é por, como o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem. Olhe para dentro de você agora. Você precisa liberar perdão, libere. Você precisa agora tomar uma decisão. Você precisa agora se colocar diante do Senhor e arrancar algo do teu coração. Faça isso. Você precisa pedir perdão para Jesus agora. Este é o momento. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram, todos pecaram, e nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas o amor de Cristo nos resgatou. A cruz do Calvário nos resgatou e nos trouxe a oportunidade de nós nos reconciliarmos com o Senhor através do sacrifício. João vai escrever: se vocês confessarem os vossos pecados, se vocês se arrependerem, o Senhor é fiel e justo para perdoar. O que para você talvez não seja pecado, para Jesus pode ser um impedimento de você viver o sobrenatural, algo maior da presença do Senhor. A pergunta é: como está a sua vida com Deus? Com toda a sinceridade, dentro dessa palavra que nós acabamos de ouvir, com essa palavra irrepreensível, se Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento para nós, se Jesus voltasse agora, nesse momento para nós, debaixo dessa palavra irrepreensíveis, como você estaria?